Olá pessoal, de volta aqui no Papo de Doutor e hoje teremos um assunto extremamente interessante que todos com certeza vão aproveitar bastante. Vamos falar a respeito da doença de Parkinson. Então, para esse assunto teremos a presença do Dr. Henrique Balalai Ferraz. O Dr. Henrique ele é professor de Neurologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Ele é coordenador da Comissão de Ensino da Academia Brasileira de Neurologia e ex-presidente da Seção Pan-Americana da Sociedade Internacional de Doença de Parkinson e Transtornos do Movimento. Antes de começarmos esse assunto tão interessante, só gostaria de lembrá-los, se inscreva no nosso canal e ative notificações. Dr. Henrique, o que é a doença de Parkinson? Olha, a doença de Parkinson, Williams, é uma doença degenerativa, significa que é uma doença que envolve perda de células, vamos dizer assim, e essa doença, ela leva a uma perda particularmente de células que produzem uma substância lá no interior do cérebro, chamada de dopamina. Então, as células que fabricam a dopamina, elas se degeneram, elas param de fabricar a dopamina, e os sintomas decorrentes desse processo são decorrentes da falta desse neurotransmissor chamado dopamina. Muito bem, mas pensando nessa falta da questão relacionada à dopamina, mas quais seriam as causas da doença de Parkinson? Assim, há uma grande influência do fator genético entre essas causas? Olha, William, o aspecto genético ele influencia pouco. Isso significa que mais ou menos 20 a 30% dos casos vão ter alguma influência genética, ou seja, vai ter um histórico familiar que possa ser envolvido no processo degenerativo. Mas em 70 a 80% dos casos, ou seja, 8 em cada 10 indivíduos com doença de Parkinson não tem nenhum componente genético envolvido. E a causa do processo degenerativo é desconhecida. A ciência até agora não tem nenhuma informação de um fator causal que possa explicar esses casos de Parkinson, pelo menos na maior parte dos casos. Muito bem, doutor Henrique. E quais seriam os sinais, sintomas que eu posso ter dessa doença? Assim, existe algum sinal que é mais precoce, que eu já posso estar mais atento? Existem sintomas motores e sintomas não motores da doença. Os sintomas motores da doença eles são os mais conhecidos, vamos dizer assim, que são o tremor das mãos, o tremor pode afetar os lábios, a cabeça, enfim. O enrijecimento dos músculos, os músculos ficam mais rígidos e a lentidão de movimentos. Esses são os principais sintomas motores. A mobilidade é reduzida, a agilidade dos movimentos é bastante reduzida no parkinsoniano. Existe também uma tendência à postura de ficar mais encurvada, uma postura encurvada para frente, com os passos mais lentos. Isso é bastante típico. Os sintomas não motores, eles podem até anteceder os sintomas motores na doença. Eles são vários, então há sintomas, por exemplo, como constipação intestinal, ou seja, prisão de ventre, sintomas do tipo ansiedade, depressão, alterações do sono, sensação de fadiga. São sintomas não motores que são importantes e que interferem no dia a dia do indivíduo. Então, essa combinação de sintomas motores e não motores, elas é bem característico da doença. E as pessoas às vezes falam, mas para ser Parkinson tem que tremer. Não obrigatoriamente, nem todo parkinsoniano treme. E nem todo mundo que treme tem Parkinson. Então tem doenças que provocam tremor que não são doenças de Parkinson. Muito bem. Qual seria o impacto da doença de Parkinson na vida do indivíduo que é acometido por ela? Impacta substancialmente, especialmente nas pessoas que não estão sob tratamento, o impacto é bastante significativo. Então, a independência para as atividades do dia a dia é comprometida, então o indivíduo às vezes precisa de auxílio para se vestir, para tomar banho, por conta das dificuldades. O enrijecimento atrapalha muito o indivíduo para suas atividades profissionais, por exemplo. A lentidão, a perda de agilidade, tudo isso impacta sobremaneira o indivíduo.
E os sintomas não motores, particularmente depressão, ansiedade, também impactam muito, né? Então é preciso, o médico, quando vai abordar um paciente com Parkinson, ele tem que levar em consideração esses vários sintomas e atuar sobre as diversas manifestações da doença. Muito bem. E para a gente atuar, os tratamentos não medicamentosos, eles são importantes? São muito importantes, sim, Williams. Os tratamentos não medicamentosos são múltiplos, né? Os principais são aqueles que envolvem a reabilitação. Então, particularmente a fisioterapia, a fonoterapia, são muito importantes. A fisioterapia melhora a mobilidade do paciente, melhora a marcha, o andar, o indivíduo fica mais ágil. A fonoterapia melhora muito a capacidade do indivíduo se comunicar, então um dos sintomas da doença é a redução do volume da voz, a pessoa fala com mais dificuldade, com um volume mais baixo, e a fonoterapia auxilia muito. Outro sintoma que a fono pode atuar é problemas na deglutição. O parkinsoniano pode ter dificuldades para deglutir e essas terapias são fundamentais. Outras formas de abordagem não farmacológica, ou seja, sem usar medicamentos, também a psicoterapia tem um papel importante, em alguns casos, não em todos. A terapia ocupacional também são importantes. É importante mencionar que o parkinsoniano deve manter uma atividade física, não necessariamente um trabalho de fisioterapeuta, sim, é muito importante, mas também uma atividade física regular, caminhadas, natação, bicicleta, musculação. Toda forma de atividade física é fundamental para o parkinsoniano manter um bom estado de saúde e melhorar, inclusive, seus sintomas relacionados à doença. Bom, muito importante, então, esse tratamento não medicamentoso. E as opções medicamentosas, quais seriam? E essas opções, elas servem para curar a doença ou aliviar os sintomas, simplesmente? Muito bem. Os medicamentos existem, há vários tipos de medicamento, eles fazem uma grande diferença na vida do paciente. Então é importante o indivíduo receber o tratamento medicamentoso combinado com as terapias, porque isso faz diferença, melhora a qualidade de vida do paciente. Existem inúmeros medicamentos. O principal são medicamentos que restauram aquela transmissão que está envolvida a dopamina no sistema nervoso. Então, há medicamentos que são administrados e que no interior do cérebro é convertido em dopamina e faz a sua atuação restaurando aquilo que está deficiente. E existem outros medicamentos que vão atuar no receptor onde a dopamina atua, então são medicamentos que atuam de forma muito parecida com a dopamina. Há medicamentos que diminuem a degradação da dopamina no interior do cérebro, então aumenta o conteúdo. E há várias formas de tratamento medicamentoso. Todos eles são fundamentais, fazem a diferença, melhoram a qualidade de vida do paciente, mas não curam a doença. Então é importante mencionar, não existe um tratamento curativo para a doença. Mas o fato de não ter cura não significa que o paciente não fique bem. Então o indivíduo corretamente tratado, abordado todos os diversos aspectos, os sintomas depressivos, intestinais, fadiga, depressão, ansiedade, tudo isso sendo abordado e tratado faz uma diferença fundamental na vida do paciente. Então é importante mencionar, embora não tenha cura, é uma doença perfeitamente controlável com os medicamentos. Então é importantíssimo que o paciente venha buscar um tratamento para a sua vida ficar bem. E é progressivo então a doença? A doença é progressiva, sim. Apesar dos tratamentos e das terapias, a doença segue o seu curso progressivo. Mas o fato de ser progressivo não significa que o paciente só vai piorar. Não, ele pode piorar por conta da progressão, mas é perfeitamente controlável. Então ajusta-se a dose dos medicamentos, adiciona-se novas drogas, outras formas de terapia. Existe a terapia cirúrgica, até o tratamento cirúrgico com a estimulação cerebral, que é para uma fase que os medicamentos não estão com o controle pleno dos sintomas. Então existem várias alternativas. Progredir não significa que ele vai estar sempre pior. Então é possível controlar mesmo com a progressão dos sintomas. Muito bem. Bom, doutor Henrique, muito obrigado. Foi altamente esclarecedor, né? Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando o Papo de Doutor aqui gostou bastante. E agora eu queria ouvir as suas considerações finais.
Eu acho assim, a mensagem, Williams, importante para o público em geral que tenha pessoas que tenham a doença ou que tenham familiares com a doença, assim, é encarar o problema de uma forma positiva. Então, embora seja um problema crônico, que envolve algumas incapacitações, mas é um problema contornável e tratável. Então tem que ter um pensamento positivo, aderir aos tratamentos, fazer atividade física, que a vida pode ficar muito próximo do normal ou mesmo normal, se o paciente tem uma forma mais branda. Então isso não é motivo para a pessoa se desesperar ou achar que a vida acabou. Não, a vida segue em frente, o indivíduo é capaz de trabalhar, de manter suas atividades sociais de uma forma muito normal, muito próxima do normal. Acho que é isso. Bom, muito bem. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco nesse Papo de Doutor e em breve estaremos novamente juntos em novos assuntos bem interessantes para todos vocês. Muito obrigado. Hey!